Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O IBGE divulga que 25% dos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza. O impacto da violência nas escolas do Rio: em apenas 12 dias do ano, as aulas não foram interrompidas por causa dos tiroteios. O governo adia para o ano que vem a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer recebe alta do hospital em São Paulo. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, é suspenso das funções pelo Comitê de Ética da FIFA. Você vai ver também o que significa a decisão dos Estados Unidos de acabar com a neutralidade na internet e o sucesso das blogueiras que usam a rede para falar do mundo da moda. Do Rio de Janeiro, com emissoras públicas de todo o país e com transmissão também pelo Facebook, começa agora o Repórter Brasil. De todo o ano letivo, em apenas 12 dias, as escolas do Rio de Janeiro funcionaram sem alguma interrupção causada por tiroteios e pela violência. O balanço foi feito pela Secretaria Municipal de Educação. A orientação para que as incursões policiais fossem evitadas no horário de aulas perto das escolas, publicada em agosto, não está sendo cumprida. Os estudantes do Rio convivem com uma triste realidade: a perda de aulas por causa de operações policiais próximo a escolas. Em abril deste ano, a estudante Maria Eduarda Alves, de 13 anos, foi baleada durante uma aula. A perícia comprovou que foram os tiros disparados pelos policiais militares que atingiram a menina. Infelizmente, que eu tenho certeza que ele não quis matar minha irmã, o alvo não era minha irmã, mas infelizmente, pela imprudência dele, entendeu? Pela falta de preparo, pelo despreparo que eles têm, a polícia em geral, veio acontecer esse fato também com a minha irmã. Um mês depois, um vídeo divulgado na internet mostrava um professor cantando e tocando violão para acalmar os alunos nos corredores de um colégio, enquanto um tiroteio acontecia em uma comunidade próxima. A perda das crianças e jovens é maior do que apenas a de conteúdo escolar, segundo este professor. A escola precisa ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe para poder atender os alunos que são tão carentes e tão necessitados desses profissionais, tendo em vista toda a violência que eles passam. Não é simplesmente saber se jogar debaixo se esconder de um tiroteio, se proteger, se jogar debaixo de uma mesa ou de uma cadeira, que isso vai ajudar a dirimir o problema da violência e os traumas que ficam nessas crianças. O ano letivo teve 191 dias, mas em apenas 12 dias, todas as unidades de ensino do Rio funcionaram sem interrupção de aulas. As regiões que tiveram mais dias de escolas paradas foram Acari, com 45 dias sem aula, Complexo da Maré, onde os alunos ficaram 30 dias sem aulas, e o Rola, com 23 dias sem aulas. Em agosto, após uma ação civil da Defensoria Pública do Rio, a Secretaria de Segurança Pública do Estado publicou uma instrução normativa para evitar confrontos e balas perdidas em áreas próximas a escolas, creches e unidades de saúde. De acordo com esse documento, os agentes das polícias civil e militar devem evitar operações nos horários de maior fluxo de entrada e saída de pessoas desses locais. Mas na semana passada, imagens mostram crianças se protegendo de um tiroteio dentro de uma escola no Complexo da Maré. Um vídeo registra um helicóptero disparando em direção a uma das 16 comunidades do complexo durante o horário escolar. A produção do Repórter Brasil procurou a Secretaria de Segurança para esclarecer a situação durante toda a manhã, mas não recebemos respostas. Eu lembro agora que você pode acompanhar essa e todas as notícias do Repórter Brasil ao vivo pelo Facebook. E você ainda pode comentar e dar sugestões durante a transmissão. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. O presidente Michel Temer deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo hoje de manhã. À tarde, ele tem compromissos em Brasília. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Selma.
Oi, Luciana, boa tarde a você, a todos. Olha, o presidente Michel Temer deve chegar a qualquer momento aqui em Brasília. Ele recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, ficou internado por 2 dias depois de passar aí por um procedimento para desobstruir o canal urinário. Ele sentiu desconforto aí nas últimas semanas e por isso teve que passar por esse procedimento. De acordo com o boletim médico que foi divulgado hoje pelo hospital, o presidente pode retornar imediatamente às suas atividades normais, mas vai ter que usar aí por até 3 semanas uma sonda. Por esse motivo, teve que desmarcar uma viagem que faria para a Ásia entre os dias 5 e 13 de janeiro, mas o Palácio do Itamaraty já está negociando aí novas datas. Aqui em Brasília, o único compromisso oficial que está na agenda do presidente é dar posse ao deputado Carlos Marum como ministro da Secretaria de Governo. Ele assume a vaga deixada por Antônio Embaçaí, que pediu exoneração do cargo. Essa cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde, aí depois disso o presidente deve descansar no Palácio do Jaburu. Luciana. Ô, Selma, agora vamos ao assunto mais falado aí em Brasília, a reforma da Previdência. O governo realmente decidiu adiar para fevereiro. Como é que foi tomada essa decisão? Olha, a força-tarefa do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência antes do recesso, ainda no mês de dezembro, durou pouco mais de um mês. Mas aí não conseguiu realmente os 308 votos. Há uma semana do recesso, o governo não conseguiu os votos necessários para aprovar esse texto e aí recuou e jogou esse assunto para 2018. A gente fez uma reportagem, vamos conferir agora. O governo evitou ao máximo reconhecer que não tinha condições de votar o texto da reforma da Previdência. O anúncio do Planalto veio a uma semana do recesso parlamentar e nem a leitura do projeto, que estava marcada para ontem, aconteceu. Novas datas foram agendadas. A discussão da proposta ficou para começar no dia 5 de fevereiro e, se conseguir o apoio que precisa, a votação será no dia 19. A minha convicção é que quando essa votação começar no dia 19, nós teremos no plenário, e falo como deputado, nós teremos próximos a 320 a 330 votos para aprovar a reforma da Previdência. Com esse adiamento, o governo aposta que nesses 2 meses vai conseguir convencer mais parlamentares. A proximidade com as bases torne, ao contrário do que se pensa, mais viável a aprovação. Eu tenho uma convicção que colherei muito mais apelos no sentido de que a reforma da Previdência seja aprovada, porque são pessoas que já têm a consciência, que é crescente na sociedade, por sinal, têm a consciência de que a reforma da Previdência é necessária. Mas a oposição acha que esse tempo pode esvaziar o apoio que o governo já conseguiu até agora. O retorno às bases e a proximidade das eleições a cada dia prejudica. Se o governo saiu daqui em dezembro com 250 votos que eles cantavam e não tinham a favor da reforma, pode ter certeza que em fevereiro eles retornarão com menos disso. Quer dizer, a cada dia que passa e mais se aproxima das novas eleições, o número daqueles que querem votar essa reforma diminui. Nesse tipo de negociação entre Planalto e Congresso, é natural que sejam feitas concessões para que um acordo seja fechado. No caso da Previdência, o governo diz que o adiamento da votação não reabre as negociações, mas admitiu, sem dar detalhes, que um dos principais pontos da reforma pode ser modificado: a idade mínima, fechada hoje em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Isso aí nós estamos fazendo as contas para ver exatamente qual é o tamanho do impacto. A princípio não está reaberta não, o que se discutiu foi uma modificação pontual, mas que a nossa ideia é de fato não reabrir negociações. Esse é o acordo geral, mas de novo, temos que respeitar a soberania do Congresso Nacional. Na Argentina, a votação da reforma da Previdência teve que ser adiada ontem depois de protestos violentos. Manifestantes se reuniram próximo ao Congresso em Buenos Aires, onde aconteceria a votação da reforma da Previdência. O que começou com uma passeata, rapidamente se tornou um embate entre os manifestantes e os 900 policiais que já estavam no local. Dentro da Câmara dos Deputados, a sessão chegou a atingir o quórum para a votação, mas a discussão foi adiada a pedido de deputados que citaram o tumulto do lado de fora. Alguns parlamentares foram para as ruas criticar a truculência da polícia, que usou gás lacrimogênio e balas de borracha.
O governo argentino já aprovou a proposta de reforma previdenciária no Senado e agora busca também uma vitória na Câmara. As mudanças incluem uma nova fórmula para o reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas e a possibilidade de aumentar a vida ativa até 70 anos. Os deputados vão tentar uma nova votação na segunda-feira. O IBGE revelou hoje que no ano passado, 25% dos brasileiros viviam abaixo da linha de pobreza. A repórter Thaís Araújo acompanhou a divulgação dos indicadores sociais e tem os dados mais importantes para a gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, o Brasil não tem uma linha da pobreza oficial, mas o IBGE usou o parâmetro definido pelo Banco Mundial, que é de uma renda de até $5,5 por dia, para chegar, Luciana, à seguinte conclusão, que 1/4 da população brasileira vivia em 2016 em situação de pobreza, ou seja, aproximadamente 50 milhões de brasileiros tinham uma renda domiciliar por pessoa de até R$ 387 por mês. O Instituto não divulgou uma comparação para a gente saber se esse número aumentou ou diminuiu nos últimos anos, porque, segundo o IBGE, com essa metodologia, a análise foi feita apenas para o ano de 2016. Bem, desse total, mais de 70% eram pretos ou pardos. E do grupo faziam parte 42% das crianças e adolescentes com até 14 anos no país. O levantamento também traz informações sobre a população jovem e revela que no ano passado, 1 em cada 4 pessoas com idade entre 16 e 29 anos não estudava nem trabalhava e fazia parte daquele grupo conhecido como neném. Bem, esse número subiu nos últimos anos, Luciana, principalmente pelo aumento do desemprego, que atingiu com mais intensidade os jovens. E um último dado trazido pelo estudo mostra que apenas 4% dos filhos de pais sem instrução concluíram o ensino superior, enquanto quase 70% dos filhos de pais que concluíram o ensino superior também tinham esse nível de escolaridade. O que a gente observou é que, por exemplo, não é bem o jovem, né, mas essa população que que foi o alvo da pesquisa, o nosso recorte etário é 25 a 65 anos, porque a gente tem que observar o dado na população adulta. Então, um filho cujo pai era sem instrução, apenas cerca de 4,6% alcançaram o ensino superior completo. Quando o pai já tinha superior completo, aí você tem praticamente 70% alcançando o superior completo dos filhos. Então, isso seria um exemplo de desigualdade de oportunidades educacionais. Difícil ter mobilidade social nesse país, né? O IBGE também divulgou hoje que houve um recuo na atividade do setor de serviços no mês de outubro. O volume foi de 0,8% menor na comparação com setembro. No acumulado do ano, a queda é de 3,4%. Depois do intervalo, novo leilão de linhas de transmissão de energia e você vai saber mais sobre as blogueiras que ajudam a democratizar o mundo da moda e ganham muito dinheiro no processo.